Olá, dando então continuidade à série aqui do canal do Projeto Florar sobre autoestima. Nesse vídeo a gente vai falar dos reflexos da baixa autoestima no âmbito profissional, como é que isso pode estar te atrapalhando e no final do vídeo eu sugiro então algumas coisas práticas para que você possa reverter essa situação. Caso você esteja caindo aqui direto nesse vídeo, eu já lancei o vídeo 1 da série, dá uma olhadinha lá no canal. Tá um vídeo muito bacana em que a gente fala sobre autoestima e os relacionamentos, tá bom? Então, vamos começar aqui, como eu sempre gosto de fazer, a construir um conhecimento para que a gente possa ter uma reflexão mais profunda sobre o tema. Eu vou começar falando de um termo da psicologia analítica, em que Jung fala do self. O self é como se fosse, traduzindo, a nossa centelha divina. Quando a divindade, quando o todo nos criou, ele automaticamente deixou em nós uma centelha divina, algo que nos conecta a ele. Então, todo o nosso potencial, toda a nossa divindade pessoal está nessa centelha divina, está nesse self. E abaixo desse self a gente tem algo chamado de ego. O ego, ele serve como um instrumento do self para que a gente possa interagir nessa dimensão, para que a gente possa momentaneamente nos individualizarmos, para que a gente possa ganhar experiência e crescer enquanto centelha divina. A grande questão é que a maioria de nós, se não quase 100%, tirando as pessoas que já se iluminaram, mas a maior parte de nós estamos identificados com o ego. Nós vivemos, nós temos toda a nossa vida baseadas no ego. E isso é um grande problema. Não é à toa que a nossa sociedade, que o nosso mundo está do jeito que está. Porque nós estamos identificados com o ego. Nós esquecemos que a nossa essência divina não é o ego, é o self, É essa parte conectiva com o todo. E qual o problema, de estarmos identificados com o ego? O ego, como o Osho fala, ele é uma construção social, À medida que nós nascemos e nós vamos interagindo com o mundo vai dizendo para nós quais as crenças que nós vamos ter que ter, qual o estilo de vida que nós vamos ter que ter, e isso vai fazendo com que a gente se desconecte da nossa real essência, que é o self. No âmbito profissional, qual a influência direta nisso? O que a gente vê muito. Olhando as pessoas de uma forma geral, a gente percebe que elas estão completamente perdidas com relação ao propósito de vida delas. Muitas pessoas procuram uma profissão não baseados nos talentos que ela tem, naquelas propriedades natas que ela traz no self dela. Muito pelo contrário, elas vão em busca de uma profissão baseada no ego, no que a sociedade vai achar, se a sociedade aprova ou não aquela profissão, se aquela profissão vai me dar um retorno financeiro bom. E isso tudo vai fazendo com que eu paute a minha visão em qual profissão, no meu posicionamento profissional que eu vou exercer. Então a gente é treinado a sempre pensar nisso. Não, eu tenho que ter uma profissão baseada no que a sociedade aprova, Então a gente tem as profissões que são mais requisitadas, que são mais nobres, vamos dizer assim. Eu vejo muito isso, eu converso com muitas pessoas que estão ali terminando o segundo grau e elas têm essa perspectiva. Não, eu vou fazer tal graduação, eu vou procurar tal emprego, porque isso é o que dá dinheiro. Eu escuto muito isso, mas aí eu pergunto, você vai ser feliz com isso, com essa profissão? Não quero saber disso, eu quero que me dê dinheiro. Entende como há uma intensa identificação com o ego? Eu não busco o que me traz satisfação pessoal,
Eu busco o que vai me inserir na sociedade, o que vai me dar aplausos, mesmo que isso sufoque o meu self. Isso é muito forte na área artística, né? Então, muitas pessoas têm um dom artístico, têm aquele impulso, por exemplo, para uma arte, para cantar, para pintar, mas elas sufocam isso porque a sociedade não enxerga isso com bons olhos, né? É como se as pessoas que tivessem essa aptidão fossem vistas como preguiçosas, né? Como não querem trabalhar, sendo que elas têm um talento diferente. Nós não somos iguais. O universo é rico em diversidades, em aptidões. Então, para ficar mais claro isso, vamos dar um exemplo, tá? Digamos que o Joãozinho, ele desde cedo ele tem uma aptidão para pintura. Ele gosta muito de pintar. E aí ele vai crescendo, né? Vai ali naquela educação inicial e tal. E ele vai percebendo que pintar não é uma boa ideia. Aquilo ali é só um hobby para ele exercer de vez em quando, mas aquilo ali não pode ser uma profissão para ele. Ele tem que ter algo mais palpável. Então ele termina o segundo grau, aí N pessoas falam para ele seguir a carreira da família, né? Então o pai, o avô eram advogados, então ele também tem que seguir por esse caminho para dar prosseguimento na empresa familiar. Então ele abdica daquele talento nato que ele tinha para as artes e se forma em advocacia. Então ele começa a exercer aquilo ali traz até um retorno financeiro muito grande para ele, mas ele não se sente pleno com aquilo ali. É como se faltasse algo, como se a vida dele estivesse parada e ele não entende o porquê, né? E a gente percebe justamente isso. Ele foi por um caminho de aprovação social e escondeu o self dele, os talentos dele. E aí cabe a cada um de nós colocarmos na balança. Eu quero ter aprovação social, eu quero ter dinheiro, ou eu quero ter uma satisfação pessoal e estar conectada com a minha missão de vida. E aí cabe a você colocar na balança. A gente é criado para termos medo. Medo da escassez, medo de que vai faltar emprego, medo de que vai ter uma crise, que eu vou ficar sem emprego. Então eu tenho que ter alguma coisa palpável, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter algo fixo. Nós somos criados muito para isso, né? Nós temos medo. Então isso faz com que a gente procure um caminho que é totalmente desconectado com a nossa essência. E aí, eu repito, cabe a você colocar na balança. Digamos que você tem uma aptidão, por exemplo, para culinária. Você gosta muito de mexer com comida, de criar pratos novos. E aí você, vamos supor que desperte em você uma aptidão para fazer pães. E aí você começa a fazer pães e as pessoas próximas a você começam a querer, né, encomendas. E aí você vai indo naquilo ali. Aquilo ali vai te trazer uma satisfação, você vai trabalhar às vezes 10 horas por dia, mas você vai estar satisfeito, você vai fazer aquilo ali com muito gosto, com muito amor, você vai estar pleno. E aquilo ali, é claro, se você estiver conectado com a sua essência, se você estiver conectado com o seu self, com os seus talentos natos que o todo colocou em você, você vai exercer aquilo ali, você vai inovar, você vai ter criatividade, você vai estar conectado com o fluxo abundante do universo. E tudo na sua vida vai chegar até você. Tenha isso em mente. Quando a gente está conectado com a nossa essência, com o nosso destino, nada nos falta, nada vai nos faltar, porque a gente vai estar conectado com o nosso self. Agora, quando a gente busca uma aprovação social, quando a gente busca satisfazer o nosso ego, a gente vai sempre buscar mais, eu quero mais, e aí você vai sempre, como um cachorro correndo atrás do rabo, vai estar sempre buscando algo mais, né? Então você pode ter 1 milhão na sua conta que você ainda vai ter aquela
falta alguma coisa, e aí você, muitas vezes essas pessoas acabam se enveredando pelos excessos, né? Tem 10 carros na garagem, tem várias ilhas para elas, tem iates, mas aquilo ali ela sempre busca mais, porque ela nunca está satisfeita. Ao contrário do Joãozinho, que abriu a sua padaria ali na casa dele mesmo e começa a fazer daquilo ali uma profissão que satisfaz ele mesmo enquanto ser, e ele está completamente conectado, e as pessoas percebem isso. Então, cada vez mais, ele cresce de uma forma espontânea e com aquele sentimento de satisfação. Então, muitas pessoas, se não a maioria, elas estão desconectadas disso. Elas não seguem a aptidão que elas trazem nata. Cada um de nós tem talentos, cada um de nós tem um propósito de estar aqui. E quanto mais desconectados desse propósito que o todo nos deu, mais sofrimento a gente vai ter, mais insatisfação a gente vai ter. E às vezes a desconexão é tanta que a gente nem sabe, né, que talento é esse. Ah, não tenho nenhum talento, né? A gente acha que não tem nenhum talento, a gente não enxerga, né, o que a gente veio fazer aqui. A desconexão é tão grande que a gente nem sabe disso. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns caminhos que a gente pode trilhar para descobrir esse nosso talento, tá? O primeiro, quando nós somos crianças, a gente traz muito latente a nossa missão de vida, o nosso propósito de vida. Então, faça essa investigação para lembrar do que você gostava de brincar quando você era criança. O que te trazia alegria? O que te enchia o coração? O que você gostava de brincar? Muito provavelmente o seu propósito de vida vai estar relacionado a isso, tá? E eu me lembro que quando eu era pequena eu brincava muito de escolinha, né? Eu colocava as bonecas assim ao redor da minha cama e ia explicando para elas a matéria que eu tinha aprendido na escola com a minha professora. Então, isso fazia com que eu lembrasse a matéria, né? E estudasse mais uma vez. Então, eu sempre fui meio nerdzinha por causa disso, sempre tirava notas boas, porque eu chegava em casa, eu explicava a mesma coisa que a professora tinha me explicado para as minhas bonecas. Então, eu ia relembrando e eu ia estudando. E eu trago muito isso, né? Eu gosto muito de explicar, de dar aulas. Eu tenho isso nato, e isso foi desde pequena. Então, perceba em você o que você gostava de fazer quando você era pequeno. O que enchia o seu coração de plenitude. Muito provavelmente a sua missão de vida vai estar relacionada a isso. O segundo, procura fazer uma lembrança, uma varredura na sua vida até hoje, do melhor momento da sua vida. Qual foi a melhor fase da sua vida? Achou a melhor ou as melhores fases da sua vida? Agora perceba, o que você estava fazendo nesses momentos? O que você estava exercendo? Como é que estava o seu lado profissional nessa vida, nessa época? E isso foi uma reflexão que eu fiz na minha vida, né? Eu perguntei para mim mesma o que eu estava fazendo no melhor momento da minha vida. E eu percebi que até aquele momento que eu fiz essa reflexão, o melhor momento da minha vida tinha sido o momento em que eu estava mais engajada em ajudar pessoas, em que eu estava completamente inserida num trabalho social. Então, 4 vezes na semana eu tirava ali algumas horas para trabalhar de graça ajudando pessoas. E essa foi a fase em que eu mais tive benefícios próprios, satisfação do meu coração mesmo. Então eu percebi que esse era um caminho, ajudar pessoas. Então faça essa busca no melhor momento da sua vida, o que você estava fazendo. E procure perceber quais são os seus hobbies, o que você acabou deixando de lado, né? Com essa correria do seu dia a dia, o que você acabou deixando de lado? Você gosta de ler? Você gosta de pintar?
Você gosta de estudar? O que você gosta de fazer? Então, comece a fazer isso de novo. No mínimo, no mínimo, no mínimo, 30 minutos do seu dia, você tem que se dedicar a isso, porque é isso que vai encher a sua alma. E muito interessante, quando a gente começa a voltar esses hobbies que enchem o nosso coração de alegria para a nossa vida, o caminho começa a aparecer. Então você começa a ler, por exemplo, um livro, e aí você começa a ter insights do que você tem que estudar, do que você pode fazer para trazer esse propósito de vida para a sua realidade novamente. Então começa a introduzir o que você gosta de fazer, que com certeza o seu caminho vai começar a se abrir. E caso você tenha condições, fazer um processo de coaching, porque existem muitos profissionais especializados em orientar, né, a pessoa ao seu propósito de vida. Eu fiz um processo de coaching com uma profissional que também é consteladora familiar, então ela inseria a constelação familiar nesse processo de coaching, foi muito bacana, não é algo muito baratinho, né? Realmente é um investimento. Então, se você tiver condições de fazer um processo de coaching, você vai ter essa percepção da sua vida, porque o coach ele vai fazer isso, ele vai te trazer ferramentas para que você possa perceber a sua vida de uma forma que você não tinha percebido antes, tá? Então, esse processo também de coach faz muito bem, você vai se auto-perceber muito melhor, né? E compartilho aqui um insight que eu tive numa desses atendimentos com a coach, que ela foi montando, né, de acordo com as informações que eu ia passando para ela, ela foi montando a minha vida profissional, e a gente chegou à reflexão de que os momentos que eu mais me senti motivada, em que eu mais tive aquele gás, né, para trabalhar, foram os momentos em que eu saí da minha zona de conforto, em que ou eu mudei de função, ou eu mudei de estado. Então, aquela saída da zona de conforto foi o momento em que mais eu me senti inspirada. E aí, eu trouxe essa clareza, né, de que ao sair da minha zona de conforto, eu tenho esse upgrade na minha carreira profissional. E isso foi um insight muito bacana para mim. Então, se você tiver condições, procure um coach, de acordo com a sua intuição, vai explorando esse aspecto também. Bom, é isso. Eu espero que você realmente ache o seu propósito de vida e comece a trilhar, independente da aprovação social ou não, independente de você começar a ir, né, de encontro a todas as pessoas próximas a você. Entenda, o caminho ele é feito na solitude, ele é individual. Muitas pessoas falam, né, que a gente tem que seguir por tal ou tal profissão, mas quem vai trilhar o caminho vai ser você. E aí o que você quer? Você quer aprovação social ou você quer uma satisfação enquanto ser? Porque se você estiver brigando com o que você veio fazer aqui no mundo, no planeta Terra, você vai viver numa constante insatisfação. E aí cabe você refletir. O que você quer? Viver em plenitude? E muitas vezes sendo mal interpretado pela sociedade? Ou você quer ter aprovação social e viver numa completa insatisfação? Eu deixo aqui uma tarefa de casa, então, para que você procure o trabalho de uma mulher que, para mim, ela é sensacional. Ela vem realmente quebrar paradigmas. Eu acho que ela tem essa percepção, mas talvez ela não tenha essa ideia tão ampla do trabalho dela. O nome dela é Maia Juricic, né? Maia com Y. Ela realmente é uma mulher que inspira, porque ela vive, né, da arte dela, ela possui uma oficina de mandalas, em que ela ensina a fazer mandalas, mas com uma abordagem espiritual. E ela tem um home bus, né, em que na Europa ela e o companheiro e os cachorrinhos dela, eles não têm uma residência fixa, eles moram dentro de um trailer, de um autobus, e eles vão, né, passando por todos os lugares lindos.
eles mostram lá no Instagram. E ela vive disso, da arte dela. A arte dela é incrível, é lindíssima. Você consegue perceber a conexão que ela tem com o self dela. E olhando assim, né, as pessoas podem interpretá-la de uma forma errônea, achando que isso aí não vai dar certo, né? Mas para vocês verem como ela transmite, a aura dela é completamente de paz, sabe? De plenitude. A vida dela, enxergando, é cheia de plenitude. É claro que ela ainda tem, né, com certeza, muitas coisas a iluminar, mas ela tá plena, entende? E ela não tá advogando, ela não tá exercendo a carreira de medicina, ela tá exercendo o que ela veio exercer, sendo artista, transmitindo luz através da arte dela. E aí, claro, eu não estou aqui menosprezando as profissões, né, que existem, a advocacia, a medicina, engenharia. Eu estou te fomentando a perceber o seu dom. Às vezes o seu dom é ser médico, ok, então siga isso, exerça isso com plenitude. Agora, às vezes o seu objetivo de vida é ser artista e tá tudo bem. Eu fico imaginando, eu fico me perguntando, olhando o trabalho da Maia, e aquele trabalho, aquela arte dela enche o meu espírito, alimenta o meu espírito. Eu fico imaginando, imagina, se ela fosse seguir o que o ego fala, o que a sociedade fala, eu não estaria me beneficiando de olhar aquela arte dela e encher o meu espírito de plenitude. Entende? Então, muitas pessoas, perceba isso, muitas pessoas estão esperando o seu trabalho para poder se inspirar e para poder ter plenitude na vida delas. Às vezes, você está deixando uma lacuna na vida de alguém porque você não está exercendo o que você veio exercer aqui. Percebe como isso é profundo? Eu fico imaginando, por exemplo, não sei, vamos dar o exemplo aqui do padeiro. Eu gosto muito de ir numa padaria, pegar um pão quentinho, passar uma manteiga, aquele pão, né, inundar o meu corpo de sensações. Eu fico imaginando, imagina se aquele padeiro não exercesse aquela profissão dele com plenitude. Se ele fosse seguir o que a sociedade diz para ele seguir. Eu estaria faltando essa lacuna de comer um pãozinho bem quentinho, bem gostoso. Né? A mesma coisa, por exemplo, a cabeleireira. Se ela fosse seguir o que o ego fala, quem iria cortar o meu cabelo? Quem iria proporcionar toda essa maravilha, né? Então, pense nisso, reflita nisso. Eu deixo essa mensagem final aqui. Você pode estar deixando de levar plenitude a alguém porque você está seguindo o seu ego e não o seu propósito de vida. Então reflita, veja se o seu lado profissional não está nesse paradigma, porque entenda que você tem que ter muita autoestima para seguir o seu self, porque muitas pessoas ao seu redor podem te julgar, podem te interpretar mal. Se você não estiver com a sua autoestima elevada, você vai acabar cedendo à sociedade, ao que o ego fala. Então, tenha coragem, assuma a sua autoestima, a sua plenitude, o seu self, a sua centelha sagrada e caminhe rumo aos seus talentos, ao seu propósito de vida, porque isso é o que vai te trazer realização. Isso é que vai encher o seu ser, tá bom? É isso, essa reflexão que eu trago aqui para você. Tenha autoestima suficiente para seguir o seu propósito de vida e você vai perceber que isso vai ser um alimento para que cada vez mais você busque o seu propósito. Namastê e até a próxima.